sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra da perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Pai, nós abrimos a tua palavra, deixamos o teu livro aberto para que o Senhor fale conosco e ministre ao nosso coração. Trazemos nossos pensamentos cativos a Cristo, toda forma de dispersão e distração em nossa mente seja repreendida. E que a palavra do Senhor possa edificar a nossa alma, saciar o nosso coração, fortalecer o nosso físico para uma jornada de mais uma semana e um mês de maio que está à nossa frente. Contamos com a tua fidelidade, tua graça, teu cuidado e teu amor. Em nome do teu Filho Jesus oramos. Amém e amém. Você pode sentar. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias é a última palavra que Deus trará a Israel, a Judá, antes de João Batista. A última palavra que Deus trouxe no Velho Testamento é registrada neste livro. A palavra Malaquias significa mensageiro. O texto do livro traz no capítulo 3, verso 1. Eis aqui, eu envio o meu mensageiro. Possivelmente ele está se referindo sim a João Batista, se referindo a Cristo, o Messias que virá trazer uma palavra da nova aliança. Mas Malaquias também é um mensageiro do Senhor. Estamos vivendo uma época que as pessoas dão muito ênfase ao mensageiro. Mas a grande essência e importância do mensageiro é aquilo que que mensagem ele vai trazer. Malaquias, em hebraico, significa meu mensageiro. Eu pergunto hoje a você, qual é o mais importante, a mensagem ou o mensageiro? Tem que pensar. Na verdade, não adianta termos uma boa mensagem e uma vida frágil
aquém da nova aliança do próprio mensageiro. Malaquias também vive numa época difícil. Estamos vivendo uma época difícil no Brasil. Malaquias vive na época de Neemias. Se você observar o contexto de Neemias, Neemias trouxe a restauração dos muros de Jerusalém. Em 538 a.C., o imperador Ciro abaixou um decreto para que os judeus voltassem da sua terra para a Babilônia, da terra de Babilônia para a terra de Judá. O livro de Esdras diz que os judeus que voltaram eram 50.000 judeus. Um número pequeno. Olhando para a saída do êxodo do Egito, 3 milhões saíram do Egito. 50.000 saíram de Babilônia. Mas esses judeus que voltam têm uma missão: reconstruir o templo. Esses judeus que voltam e reconstroem o templo, eles vão ter inimigos dentro do território de Judá que vão tentar impedir a construção desse segundo templo. E Deus levanta Esdras. Esdras, o livro de Esdras, possivelmente ele era escriba. Há quem diga que foi ele que escreveu o livro de Crônicas. Ele era um grande escriba, estudioso das Escrituras. Ele aparece no livro de Neemias, quando ele é citado trazendo a leitura da palavra do Senhor. E Esdras volta para restaurar o culto a Deus na terra de Judá. Neemias também vem para restaurar os muros de Jerusalém. Mas Malaquias possivelmente vive na época de Neemias. Você pode ter a curiosidade em casa de ler Neemias 13, versos 6 e 7. Mas eu gostaria de mostrar os bastidores daquela época, de Neemias e de Malaquias. Quando nós entendermos o contexto de Malaquias, nós vamos entender a mensagem de Malaquias. É muito particular como esse livro começa. Esse livro não começa palavra do Senhor. Esse livro começa sentença do Senhor. Pode verificar no verso 1, vamos ler? Sentença pronunciada pelo Senhor. A mensagem de Malaquias tem um contexto muito especial. Talvez tenha muito paralelo com os nossos dias. Primeiramente, era uma época de colheitas escassas. E você pode anotar esses pontos para entendermos melhor a mensagem de Malaquias. As colheitas estavam raríssimas. Uma escassez na agricultura. E nós precisamos entender isso porque Judá vivia da agricultura naquela época. Era um país que dependia literalmente da produção da terra. Além disso, se você ler comigo Malaquias 3:11, um grande agrave, a economia estava instável. Cuidado com a expressão, eu não falei estável, eu falei instável. Nós estamos vivendo uma época que o Brasil está no 5º ano de recessão econômica. 5º ano de recessão. As expectativas do governo, no Congresso Nacional, nos empresários, principalmente nos empresários, eles têm estado já desanimados. E o capítulo 3, acompanhe comigo o verso de número 11, diz assim: por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isso mostra que Deus vai repreender o devorador, porque o devorador, o gafanhoto, estava destruindo a lavoura, a agricultura da nação de Judá, que era um país que dependia literalmente da agricultura.
Aqui do Brasil, nós temos visto que o país tem nos dado suporte através da agricultura. Mas no quesito de empresas, negócios, serviços e setores da indústria do comércio, a economia tem estado instável. Assustei-me essa semana vendo o dólar chegando a R$ 4,10. Além disso, nós temos visto, o contexto desse livro era que até os sacerdotes, famílias de Israel, pessoas estavam casadas com pagãos. Casamentos mistos. Casamentos que não eram de luz com luz, mas de luz e trevas. Ao ponto que Deus chega a dizer, no capítulo 2, acompanhe, da infidelidade conjugal. No versículo de número 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Eles perguntam. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Verso de número 14. E perguntais, por quê? E o Senhor diz, porque o Senhor, foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O versículo 15 diz, por que Deus quer uma família leal, temente? Veja o verso 15. Portanto, cuidai de vós mesmos, a metade para o final. Que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio ou abomina o divórcio. Há muitos dos judeus naquele momento que deixaram suas esposas e se envolveram com mulheres pagãs. Casamentos mistos. Eu entendo que hoje a linha é muito perigosa e tênue, porque existem cristãos evangélicos que se casam com evangélicos, mas que não são convertidos. Há evangélicos que nasceram de berço, mas não tiveram uma experiência genuína com o Senhor. E há uma prática hoje abominável, a começar dos púlpitos, a pastores divorciados no segundo, no terceiro, no quarto casamento. E o sacerdócio que está aqui sendo citado no livro de Malaquias é que estes sacerdotes que cuidavam das coisas do templo estavam praticando estes mesmos pecados de casamentos mistos e pagãos. Além disso, outro ponto importante era a contaminação do sacerdócio. O sacerdócio já não sabia mais dividir o sacerdote, separar entre o sagrado e o profano, entre o certo e o errado. E o capítulo 1 de Malaquias e o capítulo 2, Deus vai puxar a orelha dos sacerdotes. Uma prova disso é que no capítulo de número 1, verso 6, ele dirige a palavra aos sacerdotes. Verso 6, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. E Deus pergunta, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros. E eu pergunto, para quem ele está dirigindo a palavra? Aos sacerdotes? Mas você deve lembrar que no Velho Testamento, os sacerdotes eram aqueles que o cuidavam do altar. Mas na nova aliança, nós somos os sacerdotes do povo de Deus. Nós somos os sacerdotes. Não existe mais o pastor Fernando, o pastor Felipe, o pastor Aníbal, sacerdotes. Nós somos ministros. Deus nos separou como ministros, mas toda a igreja é um conjunto de sacerdotes. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro diz, vós sois a nação santa, raça eleita,
sacerdócio real. Nós somos sacerdote. Agora, os irmãos, imaginem Deus trazer uma palavra dirigida, direcionada aos sacerdotes que estavam corrompidos, que não honravam a Deus. Por exemplo, no Velho Testamento não se podia dar dízimo de animais, era muito comum. Hoje nós temos a moeda, o cheque. Tem pessoas que não dão dinheiro aqui, mas fazem uma TED, fazem um DOC, fazem uma transferência bancária. Mas nós trazemos aqui monetariamente o cheque, o dinheiro, os dízimos, as ofertas. Naquela época, muitos traziam os animais. O Ademir teve 100 novilhos que nasceram esse mês. Eu pergunto, quantos novilhos ele deveria trazer para a casa de Deus? 10. Era o dízimo de 100, 10. Só que o que o Ademir fazia? Não é o caso dele, é um exemplo. Ele trazia dos 10 novilhos que ele vai dar de dízimo, ele pegava os 5 que nasceram cegos. 3 que nasceram com pata quebrada. E entregava o imprestável, o pior, para a casa de Deus. Parece que nós estamos trazendo para a casa de Deus o resto. As migalhas. Aquilo que sobrou, faltou. Eu lembro de uma ovelha da nossa igreja ali no Flamboyant, que ela hoje mora nos Estados Unidos, o casal, e eles colocavam sempre no cheque, e o tesoureiro chamava a atenção para mim, e até uma vez o gerente do Itaú perguntou para mim, por que essa pessoa coloca no cheque isso? E ela colocava atrás do cheque, dízimo do Senhor, ponto, Deus é fiel, ponto de exclamação. E chamou a atenção do caixa, que chamou a atenção do gerente, porque ele achava que era o nome de alguém. Eu falei, não tem cabimento dizer que o nome de alguém é dízimo do Senhor, Deus é fiel. Mas eu achei bonitinho e eu fui perguntar à ovelha, nossa, achei interessante, você coloca isso. Ela disse, pastor, porque Deus é fiel. Deus é bom. E Deus tem abençoado a minha despensa e a minha casa. E veja, os sacerdotes aceitavam qualquer coisa na casa de Deus. A crise econômica era tão grande que mesmo o imprestável, o ruim que chegasse, eu vou aceitar. E é nessa hora da crise que nós negociamos aquilo que nós não podíamos negociar. Aquilo que é de Deus. Veja, por exemplo, no capítulo 1, verso 7, ele está reclamando, é Deus, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Verso 8, quando vocês trazem um animal cego, estão percebendo? Para sacrificardes, não é isso mal? Verso 8, e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? E ele pergunta, ele faz um tom irônico, apresenta isso para o governador? Dá esses animais cegos, imprestáveis, para o governador. Vamos ver se ele vai aceitar como imposto, como tributo, aquele animal que não presta no mercado. E num tom irônico, Malaquias está perguntando em nome de Deus, e vocês entregam para mim aquilo que nem o governador de vocês receberia? Isso mostra que o sacerdócio estava tão frio e estava tão corrompido que não tinha mais a capacidade de mensurar o sagrado do profano, o santo do profano, o verdadeiro do falso. Isso mostra a grande crise que a igreja também enfrenta hoje. Uma crise moral, uma crise econômica que perpassa não somente as nossas igrejas, mas o Brasil inteiro, uma crise ética, uma crise espiritual. E o livro de Malaquias é um puxão de orelha para o povo de Deus. Uma das coisas que me marcaram muito a minha vida, quando eu li o livro de Malaquias e comecei a estudar, ainda jovem, é que Deus cita várias vezes nesse livro, eu serei exaltado fora dos limites de Israel.
Por que Deus faz questão de afirmar, eu serei adorado fora dos limites de Israel? Porque Ele quer dizer, eu deveria ser adorado por vocês. Mas eu um dia terei gentios no meu povo que vão me honrar da maneira como vocês não me honraram. Não, aliás, não da maneira que vocês não me honraram, eu serei honrado por aqueles que vão dar o valor devido a mim, que vocês que são o meu povo eleito e amado, deveriam me honrar. E essa frase aparece constantemente. Por exemplo, capítulo 1, verso 5, ele diz, grande é o Senhor. A última frase, também, fora dos limites de Israel. O capítulo 1, verso 14, a última frase, ele diz, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Versículo 12 do capítulo 3, ele também diz, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Há outras expressões semelhantes, mas eu volto para o capítulo 1, verso 5. Eu serei, o meu nome é grande, fora dos limites de Israel. Além disso, está faltando apoio para o templo. A crise era tão grande, a escassez, a falta de parâmetros, que o capítulo 3, verso 8, ele teve que dizer, tragam os dízimos e as ofertas. Vamos para o capítulo 3, verso 8 e 10. Ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa é uma palavra que não é, hoje os pastores usam essa palavra para entregar ao povo, mas na verdade era para os sacerdotes. Só que hoje os sacerdotes somos nós. Agora imagine os próprios sacerdotes omitindo nessa área. E ainda diz o capítulo, voltando para o capítulo 1, entendendo essa expressão, um descaso generalizado para com a religião. Eu sinto isso, um descaso das pessoas. Pastor Aníbal sempre brinca que domingo é do Senhor, e é verdade, mas ele brinca aqui dizendo que parece que é só domingo de manhã que é do Senhor. Domingo à noite não é do Senhor, porque as igrejas estão ficando assim. Imagina, por exemplo, está sendo filmado ao vivo, imagine se a câmera estivesse filmando para lá, aqui, mostrando as cadeiras vazias. Eu fui pregar uma igreja recente aqui de um amigo nosso, fui até com o Alexandre, na igreja daqui da região, você vai lembrar o bairro, que eu não vou falar porque nós estamos filmando, e nós estávamos ali, e o pastor me falou, pastor, eu tenho que trazer pregadores famosos aqui, não era comigo não, era com outro que não pôde vir, porque dá uma olhada como as igrejas estão vazias. E eu aproveitei a brincadeira deles assim, não tem que trazer famoso não, tem que trazer a palavra de Deus que é famosa. E no dia que ensinarmos a palavra, mesmo que tenhamos poucas pessoas, nós não vamos colocar no púlpito aquilo que as pessoas querem. Nós precisamos pregar a palavra pura e simples como ela é. Ibope, igrejas lotadas, não querem dizer absolutamente nada. Nada, queridos. A crise que está instalada aí, só um arrependimento profundo na nação brasileira e na igreja é que vai trazer bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Como é que está a nossa família? Como é que está o nosso casamento? Como é que está a nossa casa? Como é que está o nosso trabalho? Como é que está o nosso coração?
Deus está dizendo no capítulo 1, se o filho honra o pai, se o empregado honra o patrão, Deus está perguntando, aonde está a minha honra? Não adianta dizermos que estamos cansados. Há um descaso. Às vezes eu sinto no culto, eu gosto de levantar as mãos, louvar, adorar. Eu vejo um desânimo das pessoas no louvor, mas eu não vejo esse mesmo desânimo para os jogos de futebol. Eu não vejo esses mesmos desânimos para as coisas, para as festas, para os eventos sociais que nós vamos, para os clubes. Eu não vejo. Por que para as coisas de Deus há um descaso? Por que para Deus sempre é o resto? Por que para as coisas do Senhor sempre é o último, quando na verdade deveria ser o primeiro? É porque os dias que nós vivemos são dias semelhantes aos dias de Malaquias. Fizemos vigília e a nossa ideia é todo mês fazermos uma vigília, mas vieram poucos. Quem veio foi uma bênção. Foi um tempo de intercessão para a crise que o país está vivendo. Era para todas as igrejas do Brasil fazerem vigílias, uma vez por semana, cada igreja. Porque a crise que está instalada, e essa crise não é somente econômica e política, é moral, é espiritual, é conjugal, é familiar, é sacerdotal. É uma crise sem precedentes. Paulo diz a Timóteo que os últimos dias serão marcados por uma grande apostasia. Paulo diz que muitos serão apostatados, arrancados do caminho com violência. Serão desviados. Até nos encontraremos nas reuniões, mas parece que os cultos vão ficar maçantes, arrastados, porque falta o ânimo, a alegria, a paixão pelas coisas do Senhor. Não é porque eu sou de sangue italiano, que falo com as mãos, mas eu estou dizendo que a motivação tem que estar aqui. Eu falei de manhã e repito, nas casas dos judeus, a mezuzá, uma caixinha de madeira. Eles têm em cada caixinha o texto manuscrito. O Shema Israel, Deuteronômio 6, de 4 a 6. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Que o amém seja um grande eco sobre as igrejas do Brasil. Porque para muitos o Deus que vem primeiro é o futebol, é o churrasco, é as compras, são as compras, as festas, os eventos. É só dar um pouquinho de vinho que a gente já vê aonde está a alegria daquela pessoa. É só dar um copo de chopp, de cerveja, num happy hour, numa sexta-feira à noite, para ver aonde está a motivação daquela pessoa. Malaquias está falando de um verdadeiro descaso da casa de Deus. Veja o capítulo 3, verso 13. 3:13. As vossas palavras foram duras para mim. É o povo falando para Deus. Deus está dizendo, Deus está com dor. Eu vou pedir licença a Deus para dizer, Deus está com dor de cotovelo. Deus está sentindo dores, porque o povo está reclamando dele. Está duvidando de Deus. Está perguntando, por que as coisas não acontecem na nossa vida? Por que nós estamos aqui te adorando e as coisas não acontecem? Eu estou cansado de te servir. E Deus diz, eu é que estou cansado. Eu estou cansado de um relacionamento comigo, interessado só no meu cartão de crédito. Eu estou cansado de um relacionamento com pessoas que só me amam quando as coisas vão bem. Eu estou cansado de ter filhos nesta terra que só estão interessados no meu cheque especial. Eu estou cansado de filhos e filhas que só buscam a mim na hora dos problemas. E quando a bonança chega, esquecem-se de mim. E Malaquias 3:13 diz, o Senhor fala, as palavras foram duras.
E o Senhor diz, mas vós dizeis que temos falado contra ti. E sabe o que eles dizem no verso 14? Vós dizeis, leiam, inútil é servir a Deus. Olha, inútil. É inútil para muita gente vir à igreja. É inútil para muitos. Eu vim domingo de manhã. Eu não vou domingo de manhã. Já fui domingo de manhã, por que eu vou à noite? Eu até entendo, meu querido. Isso aqui não é nenhuma palavra para julgar ninguém, não. Nós temos ovelhas aqui que acordam de manhã já, 4 horas da manhã, pegam um ônibus fretado, vão para São Paulo. Nós temos ovelhas que viajam de avião, já hoje à noite, a trabalho, vão para Londres, vão para a China, a trabalho. Nós temos ovelhas aqui que saem daqui, nem pode vir à noite, porque tem esse tipo de trabalho. Mas se nós estamos aqui na cidade, se domingo é o dia dele, por que não estarmos aqui? Eu falo agora para os jovens, adolescentes. Quando eu estava na universidade, eu estava na igreja já. Eu tinha provas na universidade, 5 provas na segunda-feira. Mas domingo de manhã eu estava na igreja, dando aula na escola bíblica. Eu não era pastor. Culto. Domingo à tarde, evangelismo. Domingo à noite, culto. E eu ia estudar para a prova 10 horas da noite. Sabe por que eu ia estudar? Porque eu ficava até as 2 da manhã estudando. Por quê? Eu já tinha estudado no sábado. Mas eu dizia, domingo é do Senhor. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu não quero estar por legalismo. Eu não quero estar por imposição de homens. Eu quero estar porque eu amo ao Senhor de todo o meu coração. As músicas que eu cantava naquela época, era uma música que eu gostava e canto até hoje. Viver para ti, pensar só em ti. Viver para ti, pensar só em ti. Alguns poderão dizer, mas isso é fanatismo. Não, e eu tirei boas notas nas provas, fui aprovado, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Não quer dizer que eu também sou relaxado, não, mas eu estudava no sábado, mas domingo é do Senhor, e ainda para reforçar, domingo às 10 eu retomo e vou até às 2. Dormia, acordava e fazia minhas provas, e estou vivo e nunca fiquei em DP. Amém? Amém. Mas hoje tudo é dificuldade. Eu estava olhando as pessoas comprando os ingressos do Lollapalooza. Pessoas que compraram hoje um cantor famoso que é apresentado na mídia, que virá em 2020. As pessoas já compram os ingressos um ano antes. O ingresso, um dos mais baratos, R$450 para o show. E vem acampantes do Acre, do Amazonas, e ficam acampados lá, ali na região do Ibirapuera, agora é naquela região onde é a corrida de Fórmula 1, mas eles ficam acampados 1 semana, 2 semanas, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Agora, para a casa de Deus é inútil, é um descaso, é um cansaço. Veja o capítulo 3, verso 13. Aliás, verso 14, inútil é servir, que nos aproveitou, e eles ainda dizem, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. E eles ainda vão fazer uma leitura terrível. Eles vão olhar para os de fora e vão dizer, os soberbos vivem tão bem. As pessoas lá fora vivem tão bem, do que adianta eu estar na igreja, te servindo, e eu estou mal, e as pessoas lá fora estão tão bem. Veja o verso 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes, o que é que eles dizem? Os soberbos, eles acham que as pessoas soberbas, por quê? Porque elas estão bem, meus queridos. Financeiramente, elas estão ótimas. E quando elas fecharem os olhos e acordarem na eternidade? Você é da linha que você vai comparar o seu vizinho com a grama dele melhor do que a sua? Você é da linha de olhar para o Salmo 15 e fazer o que o salmista diz, Senhor, por que o ímpio prospera? E eles agora estão olhando para a prosperidade dos soberbos, para a prosperidade dos ímpios e fazendo uma leitura mais ou menos assim. Eu estou na tua casa, estou percebendo que é inútil te servir,
enquanto o soberbo está feliz e prospera. Se você tiver um estágio de uma vida pastoral e visitar algumas casas e mansões e barracos que qualquer um pastor vai visitar ao longo dos seus anos de ministério, você vai perceber que alguns entram em palácios e parecem que estão dentro de presídios. E alguns pastores entram em barracos e estão no verdadeiro paraíso. Há casas que são de mármore e Carrara, mas o inferno faz residência ali dentro. Há casas que são lindas por fora, mas são sepulcros caiados por dentro de um vazio e uma lacuna existencial. Alguém estava me falando essa semana sobre algumas escolas de Campinas, onde não é os pais, os filhos são tão soberbos e arrogantes que não fazem amizades com ninguém na escola, a não ser dependendo do tipo de carro e lugares e países que viajam. Eu não faço amizade com esses. Escolas particulares da região de Campinas. Isso mostra o nível de soberba, e pessoas têm a capacidade de olhar assim: nossa, mas eles são tão felizes, eles são tão prósperos. E eu estou na tua casa, eu tenho anos de igreja, e é inútil aparentemente te servir. Não. A luz do justo vai crescendo cada vez mais como a aurora, até o sol reluzente ao meio-dia. Nós vamos de glória em glória, de força em força, de fé em fé, crescendo na estatura de Cristo, até a imagem de Cristo ser formada na nossa vida. Sabe o que é que eu vejo como pastor? Que muitas dessas pessoas, que muita gente cobiça a vida delas, tenha cuidado quando você for num consultório e olhar uma revista Caras. E olhar uma revista Quem. São produções belíssimas ali. Mas eu quero dizer, só lembrar uma coisa: ninguém acorda às 7 horas da manhã com todo aquele show de maquiagem. Aquilo ali é montagem. Um café da manhã lindo servido, cabelo esticado, lido, pranchado. A mesa pronta. E aí mergulhando na piscina. Tchá, splash. Acorda, as frutas. O hotel lindo, querido, isso é montagem. Aliás, eu vejo essas revistas nos consultórios e eu tenho a capacidade, pelo Espírito, de perceber depressão, Rivotril, Lexotan, clínica psiquiátrica. Remédios, álcool, tabagismo, tudo que você possa imaginar está estampado. Quem tem discernimento entende, enxerga e vê. Apalpa, é possível apalpar o vazio existencial. E parece que tem muitos crentes na igreja que suas referências não são Paulo, não é Timóteo, não é Cristo. Pessoas da Bíblia, não, a minha referência são os famosos desta terra, os ricos, os poderosos, que aparecem nas revistas famosas. E aí quando chegamos domingo, como a nossa vida está amíngua financeiramente, está muito aquém do que nós queríamos, daquilo que esperávamos, talvez não afirmamos de lábios, mas pensamos em nossa mente: inútil é servir a Deus. Eu creio que os que estão aqui têm maturidade de concordarem e saberem que nós somos prósperos em Cristo, porque ser próspero é ter todas as necessidades básicas supridas em nossa vida. Você está com saúde, você é próspero. Você pagou a sua água, luz e telefone da sua casa, você é próspero. Você fez suas compras para o mês, você é próspero. Os seus filhos estão estudando, estão tendo bom rendimento. Os seus filhos estão bem de saúde, você está bem de saúde, você é próspero. Só sobrou R$10 no final do mês na sua conta, você é próspero. Porque todas as necessidades básicas em Cristo serão supridas. A palavra de Deus nos garante: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Esse é o contexto dos dias de Malaquias.
24 vezes aparece nesse livro a expressão o Senhor dos Exércitos. Só no Velho Testamento, 300 vezes aparece no Velho Testamento Senhor dos Exércitos. Mas em Malaquias 24, um livro de apenas 4 capítulos, o Senhor dos Exércitos é citado 4 vezes. 24 vezes. Qual a razão? Parece que Deus está irado. Quando ele fala, Senhor dos Exércitos, eu vou me levantar com o meu exército e dar um basta. A palavra de Malaquias foi tão dura, que Deus, depois dessa palavra, fica em silêncio e só volta a falar com João Batista no deserto da Judeia, 400 anos depois que Malaquias pregou. E agora que eu fiz toda a introdução, eu vou entrar na reflexão. Não se preocupe, eu vou terminar na hora. A primeira queixa é que eles estão duvidando de Deus. Vamos abrir em Malaquias capítulo 1, verso de 1 a 5. Eles duvidam, eles questionam. Versículo 2. Eu vos tenho amado, mas vós dizeis, vamos ler, em que nos tens amado? Sabe o que é isso? Dúvida do amor de Deus. Você tem conhecimento, entendimento, discernimento hoje à noite de que Deus te ama e tem cuidado de você? Deus te ama. Agora, e quando as coisas não estiverem funcionando, não estiverem bem, você tem entendimento de dizer, Deus me ama? Eu espero que sim. Quando as coisas não estiverem acontecendo, quando as coisas não estiverem acontecendo, eu lembro do Alexandre, aquela placa maravilhosa que você colocou ali, lembra, Alexandre? Jesus. Obrigado, Jesus. Muita gente perguntou para ele, na Norte e Sul, no estacionamento, por que você colocou obrigado, Jesus? Eu até brinquei com ele, se tivesse colocado obrigado, o nome de uma outra divindade, ninguém se queixaria. Mas o nome de Jesus incomoda. E o Alexandre compartilhou comigo, só em colocar aquilo ali, para agradecer quantas lutas ele enfrentou, não de questionamentos, mas até na sua vida pessoal e financeira. Mas eu achei bonito quando ele falava comigo e chorava, dizer, mas Deus é bom, pastor, Deus é fiel, não faltará nada, o Senhor cuidará de mim. Às vezes, nós só queremos lembrar que Deus nos ama quando nós temos caviar na nossa mesa. Quando nós só temos aquele jantar ou aquele café da manhã de um hotel de 5 estrelas em nossa mesa. Mas nós podemos dizer, Deus nos ama, quando nós nem tivermos a mistura em nossa mesa, só um arroz branco e mal uma salada, um ovo frito. Nós podemos dizer, Deus me ama. Eles duvidam. Eles duvidam. A palavra de Malaquias é tão forte e Eugene Peterson, que é um dos grandes escritores americanos, que escreveu o Evangelho Maltrapilho, diz que um profeta não ameniza as situações, ele corrige-as. O profeta não fica passando a mão. O profeta vem com um dedo indicador dizendo, tu estás em pecado, é preciso consertar isso. Faltava agora a falta de amor do povo para com Deus. Apocalipse 2,4, nós ouvimos na igreja de Éfeso, deixaste o primeiro amor. Ele não está falando do primeiro amor da nossa conversão, mas está falando da intensidade de ter a primazia e de ser a prioridade Deus na nossa vida. Se Deus é prioridade, se o meu time jogar hoje à noite, no horário do culto, eu venho para o culto. Se Deus é prioridade e a CBF colocou o jogo no horário do culto da igreja, eu deixo o jogo do Brasil para assistir ao culto. Porque Deus é prioridade. Não há nada demais de assistir jogos, não há nada demais de praticar esportes, mas Deus é prioridade. Eu sei que domingo é um dia maravilhoso para a gente descansar, quem gosta de fazer esporte, fazer caminhada, mas Deus é prioridade.
E mesmo que eu seja fiel, e mesmo que eu coloque Deus como prioridade, pode ser que as circunstâncias demonstrem tudo o contrário para comigo, mas Ele continua sendo fiel. É uma prova, e eu vou sair dessa prova, e Ele vai me dar a vitória. Me entristece, uma vez eu estava numa igreja aqui em Campinas, trabalhando como pastor auxiliar, recebi uma senhora antes do culto matinal, e ela disse, eu disse para Deus, pastor, que se hoje Ele não fizer nada, eu paro por aqui. Eu digo, para por onde? De vir à igreja? Não, eu paro de segui-lo. Eu olhei, levantei minha cabeça, e o que é que eu respondo para essa mulher? E eu disse a ela, que coragem a sua. Eu nunca falei isso para Deus e acho que nunca falarei, pois Ele não merece. Deus não é meu empregado. Deus não é meu escravo. Eu não dito regras, eu não digo ordens para Deus. Eu me submeto aos decretos dele, aos seus ditames. E até o diabo está debaixo da soberania de Deus. E o Senhor permite certas coisas acontecerem conosco. E ainda que elas aconteçam, Ele é fiel, Ele é bom. E Ele me conduzirá em triunfo e me dará êxito em cada situação adversa. Nós lemos hoje, você pode anotar aí, Deuteronômio 7:8, porque o Senhor vos amava. Ele escolheu vocês porque o Senhor vos amava. Além disso, eles estavam desprezando a graça eletiva. Deus escolheu Israel, meus irmãos. Deus escolheu Judá. Veja a palavra de Deus no capítulo 1, verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, vamos, todavia amei a Jacó. Por que Deus amou a Jacó? Terminou o culto hoje conversando com um casal na hora do almoço, e ele perguntou, pastor, por que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú? Sabe por quê? Olha bem para mim, para você entender a profundeza das profundidades profundas. Porque Deus, Ele olha corações. Deus observa motivações. Há pessoas que estão na igreja há anos, mas as motivações delas são erradas. Sabe por que Deus se aborreceu de Esaú? É preciso ler a Bíblia toda, não adianta ler só o incidente de Gênesis, capítulo 26, quando Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó e teve a capacidade de dizer, para que me serve esse direito de primogenitura? Jacó era esperto, ele disse, serve-me muito. Foi a promessa que Deus falou para o meu avô Abraão, que de Abraão viria um descendente que vai abençoar todas as famílias da terra, e eu quero fazer parte desse plano, desse projeto, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 filhos, dos 12 filhos veio José, de José era uma figura de Cristo que viria. E de toda essa nação que Deus construiu através de Abraão, Maria e José eram da tribo de Judá, e Judá era filho de Jacó, e quando o Messias chegou, Paulo disse em Gálatas, capítulo de número 3, que quando Deus chamou a Abraão, ele não tinha em vista Isaac, ele tinha em vista Cristo. Sabe o que é que Esaú falou? Para que me serve? Jacó disse, me serve. É de mim que virá agora o descendente. Há pessoas que estão anos na igreja, e você vai encontrar pessoas fora da igreja, que zelam mais pelas coisas de Deus dos que os que estão dentro da casa de Deus. E para encerrar, eles estavam envergonhando o nome de Deus, duvidavam do nome de Deus, desprezavam a graça eletiva de Deus, Deus os escolheu. E aqui eu esqueci de falar, quando Deus escolhe alguém, a vocação dele é irrevogável. Agora, Deus chama todo mundo aqui. Mas eu posso estar na igreja e dizer, eu não quero trabalhar na igreja. Eu não quero servir. São escolhas. Israel achava que era inútil servir a Deus.
Quantas pessoas têm anos na igreja, têm talentos e dons, mas não querem servir? A frase que nós mais escutamos: estou cansado, estou fraco, estou cheio de problemas. Aí quando eu vou averiguar os problemas, eu disse, mas isso é problema? E você lê a lista de problemas que Paulo teve em 2 Coríntios 11, depois que ele dá todas as listas dos problemas, ele disse, tudo isso é uma leve e momentânea tribulação. Você vai dizer, não, eu já tinha tomado 10 Rivotril. E o Senhor está me dizendo que isso é leve e momentânea? Há pessoas que murmuram demais, dimensionam problemas que são chuvinhas. E eles chamam isso de temporal. Há muitos que não sabem o que é um problema. Com toda essa perseguição que nós tivemos aí, eu decidi, eu conheço o meu temperamento, mas eu decidi, Senhor, primeiramente eu vou amá-la, orar por ela. E segundo, eu vou descansar o meu coração. Só fui uma vez na prefeitura assinar um papel para autorizar os fiscais a tirarem o lacre. Mas entreguei tudo nas mãos das pessoas que iam resolver, que têm competência e expertise para isso. Para não me desgastar e não tomar níveis de estresse desnecessário e confiar. E eu confiei tanto no Senhor que na terça-feira já era para estar tudo resolvido. O fiscal veio aqui, esqueceu de tirar o último lacre. Uma coisa pequena, não dá nem para perceber. E nós não decidimos abrir para não descumprir o que eles haviam estabelecido, porque é uma multa muito grande. Quando ele me chega na sexta-feira, me é dito da seguinte frase para o meu funcionário. A gente esqueceu de ter tirado, era para ter tirado. E na hora eu pensei, o inimigo para torrar os meus miolos e me deixar impaciente. Mas eu decidi descansar e confiar no Senhor. O que eu fazia todo dia de manhã, quando eu ia dormir? Levantava as minhas mãos no carro, dirigindo, dizendo, Senhor, vou te adorar, eu vou te louvar, e o Senhor pelejará por nós. Não é hora de questionar a Deus. Não é hora de se debater, de ficar questionando. A fila anda, meus queridos. Eles vão duvidar agora e vão envergonhar o nome de Deus. Veja o capítulo 1, verso 6. Vamos ler. Ele diz no final, aonde vocês têm me honrado, me desprezado, porque vocês desprezam o meu nome. E ele diz, em que desprezamos nós o teu nome? No meu altar vocês oferecem pão imundo e ainda perguntamos, em que te havemos profanado? E ele fala isso várias vezes, a expressão meu nome. Vá comigo para o capítulo 1, verso 11. Ele diz, mas desde o nascente do sol, vamos, até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Sabe o que Deus está falando? Se vocês não me honram, tem nações aí fora que vão honrar o meu nome. Se vocês que são o meu povo não me dão a honra, tem pessoas lá fora que vão dar honra a mim, que vocês deveriam me dar. Depois ele diz, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome, vamos, é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Agora veja o 12, mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda. Veja o verso 14, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, porque promete e oferece ao Senhor o quê? Um defeituoso. E ele diz, porque eu sou grande, rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Eu acho que a maioria aqui veio de uma geração, tirando os mais novos, como você, sua namorada e tantos outros mais novos aqui, mas a nossa geração aqui de cabelinhos brancos, ou grisalhos, quando nós andávamos nas ruas dos interiores e nós aprontávamos, ninguém dizia assim, é o Fernando, é o Alexandre. Não, é o filho do Roberto, é o filho de fulano, é o filho de Beltrano, porque quando nós também desonramos a Deus,
é o nome dele que é blasfemado através da nossa vida. Quantos casamentos estão blasfemando no nome de Deus? Quantos casamentos de pastores, de sacerdotes, blasfemam do nome de Deus? Quantas atitudes nossas como igreja blasfemam do nome de Deus para os de fora? E eu sempre falo isso. E quantos ateus eu conheço que estão com 40 anos de casados, bem vividos, e quantos evangélicos já estão no 4º, 5º, 6º casamento na própria igreja? O nome de Deus tem sido desprezado entre os seus e muitas vezes honrado lá fora pelos que não conhecem a Deus. O capítulo 2 também vai falar do nome. Versículo de número 2. Versículo 2. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, vamos dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei sobre vós a maldição. Verso 5 também lhe diz, minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas eu lhe dei, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu, vamos, e tremeu por causa do meu nome. Capítulo 3, verso 16, acompanha ainda, ele fala do nome. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para, leiam, os que se lembram do seu nome. E o último versículo, capítulo 4, verso 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, aleluia, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aleluia. Tem vigílias aqui, quando nós terminamos, eu tenho vontade de sair pulando aqui. Porque tem horas que nós entramos em batalha, em guerra, começamos às vezes uma reunião, tem horas que nós começamos um culto, parece uma coisa arrastada. É assim mesmo. Está arrastado mesmo, porque as mentes estão pensando lá no jogo. Estão arrastados porque está pensando lá no futebol, está pensando lá nos programas televisivos. Aí tem horas que depois que quando Deus vê que o coração está aquecido, as motivações estão bem genuínas para Deus, de repente vem a alegria do Senhor, que é a nossa força, e parece que nós tomamos eu não sei o nome da vitamina, eu vou chamar biotônico fontora do céu, e isso dá uma agitação aqui dentro, e nós queremos louvar e celebrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu ia chamar o óleo de figo de bacalhau, mas é um purgante tomar aquilo. E a minha família obrigava a tomar, e eu vendia na farmácia do meu pai, biotônico fontora e emulsão de Scott. De óleo de figo de bacalhau. Um purgante, irmãos. E eu tinha que tomar aquela colher. Hoje nós temos cápsulas que tem tudo isso, mas antigamente ainda vende, viu, esses remédios. Eu fui uma vez na farmácia, ainda tem esse remédio? Tem. Né? Mas às vezes é isso. E às vezes Deus traz uma unção sobre nós e nos dá alegria. E nós teremos prazer de louvá-lo e adorá-lo. Mariotti está aí pensando, né, Mariotti, dos remédios. Do biotônico fontora. Mas eu quero fechar. E quero convidar você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Malaquias. O povo perguntou a Deus. Capítulo 1, verso 6. A última frase. E vós dizeis, em que desprezamos nós, vamos, o teu nome. O povo está perguntando para Deus, aonde é que nós temos desprezado o teu nome. Eu acho que Deus deve ter ficado calado e deve ter respondido. Se respondeu, ele respondeu assim, eu é que devo perguntar para vocês. E cada um de vocês pergunte para si mesmo e busque a resposta. Aonde eu tenho desonrado o teu nome? Que Deus nos ajude. Você que nos assiste, aonde temos desonrado o nome de Deus? São tantas áreas, meus queridos.
São tantas áreas do nosso ser. Deus fala de casamento, Deus fala de finanças, Deus fala de trabalho, Deus fala da casa dele, Deus fala do trabalho da casa dele. É esse livro que Malaquias fala que vai chegar o dia que haverá uma diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Como pastor, eu acho que Deus está passando a peneira. E a crise cada vez mais aperta para passar no crivo aqueles que vão ficar na presença dele pelo que ele é e não pelo que ele faz. Mas eu quero animar você hoje à noite. Ele faz também. E quando ele faz, prepare-se. As portas são abertas, as janelas, e vem bênção sem medida na hora certa. Mas que você continue amando a ele quando as coisas não acontecerem. Porque ele despreza aquele que o despreza. O seu amor, o seu carinho, a sua aliança e a sua fidelidade para conosco. Curva a sua cabeça. Pai querido e amado, nós queremos te pedir perdão por esta palavra tão contundente de Malaquias. Uma palavra dura, uma palavra forte, uma palavra onde o Senhor nos chama a atenção e nos corrige a despeito das nossas motivações. Temos vivido e visto dias difíceis que nos cercam. Dias de relativismo, dias de descaso, dias de falta de compromisso para com o Senhor e a tua casa. Falta de amor, falta de uma paixão intensa do nosso coração por ti. Estamos apaixonados pelas coisas deste mundo. Estamos apaixonados pelos prazeres deste mundo. Temos parecido tanto com o mundo que não há diferença quase notória entre aqueles que te servem e os que estão lá fora que não te servem. Queremos te pedir perdão pelos nossos casamentos, da forma como eles estão. Perdão pelo nosso trabalho, pelas nossas finanças, pela nossa vida, da forma como temos colocado situações, pessoas, prazeres como prioridade acima do Senhor. Nós nos arrependemos hoje diante de ti. E oramos para que o Senhor use esta palavra, use o livro de Malaquias para nos corrigir, nos chamar a atenção e nos trazer uma palavra de correção, de exortação, de zelo e de arrependimento às nossas vidas. Pai, venha fortalecer a tua igreja. Venha encontrar aqui na tua igreja pessoas que, independente do que elas estão vivendo e passando, elas poderão dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que nos currais não haja gado, ainda que nos campos não haja mantimento, todavia eu louvarei o Deus da minha salvação. Queremos hoje à noite pôr a nossa casa em ordem. Queremos hoje à noite pôr o nosso casamento em ordem, a nossa língua em ordem, a nossa cabeça em ordem, as nossas motivações em ordem, para que o Senhor tenha primazia e tenha tudo e todos em teu ser. Completa a tua obra, Senhor. Que o Senhor fortaleça agora os irmãos também que nos acompanham pelo Facebook, sejam também guardados, protegidos e sustentados sobre esta palavra. Que nós possamos sair daqui corrigidos e disciplinados pelo Senhor, sabedores de que o Senhor tem bênçãos sobre aqueles que são teus, que te amam com todo o coração, com toda a força, com todo o seu ser. Que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe esse mês de maio, abençoe a tua despensa, abençoe a tua casa, abençoe o trabalho das suas mãos, que o Senhor multiplique o teu trabalho, que o Senhor te surpreenda sobrenaturalmente estes dias na tua vida, na tua despensa, na tua casa, nos teus celeiros, no teu trabalho. Que palavras de pessimismo sejam quebradas aqui hoje à noite. Palavras de sentimentos, de inutilidade, de descaso, sejam repreendidas aqui hoje à noite. E você e eu saiamos daqui convictos de que
a bênção do Senhor nos fará prosperar. E o Senhor colocará a sua bênção sobre aqueles que determinaram amá-lo com todo o seu coração. E aquele que começou a boa obra em vós, há de completar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Eu ainda quero orar, Senhor, para tudo aquilo que está atado, amarrado, preso, por causa da atitude errada do nosso coração. Que hoje à noite essas ataduras sejam removidas. Que hoje à noite essas prisões que Satanás tinha de legalidade sejam canceladas através da tua palavra, que vai consertar o nosso coração. E se o nosso coração sair daqui hoje consertado e colocando o Senhor como prioridade, e sendo isso uma constância na nossa vida, uma constante em nossa vida, o Senhor nos dará êxito, vitória e paz em todo o tempo. Muito obrigado, e que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. E a Ele, pois, a glória, a honra, o louvor e a adoração eternamente. No nome do seu Filho Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor.